Boa noite a todas e todos. Nós estamos aqui mais uma terça-feira reunidos para o nosso grupo de estudos. Esse grupo que tem por objetivo fazer as leituras das obras que são democraticamente escolhidas lá pelo grupo do Facebook. E atualmente nós estamos lendo a autobiografia do Bert Hellinger, esse livro aqui. Bert Hellinger, meu trabalho, minha vida. Hoje, iniciando aqui o capítulo 17, na página 200. Mas o René está lendo no original e ele está na página 204, não é mesmo, René? Então, pessoal, esse grupo é a ideia do Hamilton, que convidou muita gente bacana, que fez e continua fazendo parte. Nós gostamos muito de lembrar do Renato Bertatti, da Alice Satin, do Oswaldo, do Marcos Castro, do René Schubert, que hoje está aqui conosco. René, desde já receba nosso carinho, nossa gratidão. Hoje nós temos uma leitora, a Regina, e lembrando para todo mundo que os nossos encontros eles são gravados e depois eles são disponibilizados lá no canal do YouTube do Hamilton, tá? O René hoje estará aqui nos acompanhando, vai ter um momento que ele vai sinalizar uma pausa da leitura, então quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode escrever no chat ou então levantar a mão. Os nossos encontros acontecem sempre às terças-feiras, nesse mesmo horário, das 20h30 às 21h30, nesse mesmo link do Zoom. Sejam todos e todas muito bem-vindos. René, te passo a palavra, meu querido. Obrigado, Larissa. Boa noite a todos, todas. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Conversei um pouco com o Marcos Castro, que falou um pouco sobre o que aconteceu no último grupo, né, sobre a temática, né, que tocou a todos aí da questão da doença. E passar também para vocês que Sophie Hellinger acaba de lançar na Alemanha um livro que toca na temática também de doenças. Assim como esse livro foi traduzido super rápido para o português, esperamos que esse da Sophie também seja, né? Então, talvez em breve vamos ter novidades aí nesse campo, né? Porque é uma coisa que, obviamente, pela pandemia tal, tá nos mobilizando a todos e várias pesquisas, né? Temos vários colegas aqui no grupo mesmo que também sondaram o campo, fizeram exercícios, né, que trabalham também com temáticas voltadas à saúde, seja saúde mental, seja saúde física, né? Então, é um tema que toca vida e morte, né? E como Bert Hellinger sempre nos disse, a constelação familiar é sobre vida e morte, sempre, né? Essas duas forças, talvez a mesma força, estão sempre presentes em todas as constelações, em todos os sistemas, em todos os seres humanos. Então, vamos dar sequência, então, a essa leitura. Por favor, eu não estou vendo aqui na minha janelinha. Regina, achei você, Regina. Por favor, Regina, vamos começar a leitura. Ok. Capítulo 17. O pano de fundo sistêmico das diferentes doenças. Em meu trabalho com a constelação familiar, confrontei-me inúmeras vezes com as mais diferentes doenças. Muitas tinham um pano de fundo proveniente do sistema familiar. Em geral, tratava-se de casos de envolvimento ou violações da hierarquia. Em muitos deles, observava-se sempre a mesma dinâmica, responsável por seu surgimento. A seguir, apresentarei algumas dessas doenças. Esquizofrenia. De acordo com minha experiência, a esquizofrenia não é uma doença, e sim um problema sistêmico. Só a encontramos quando houve algum caso de assassinato em uma família. Portanto, onde assassino e vítima são parentes. Contudo, há certas exceções, por exemplo, quando a vítima ou o assassino é uma pessoa próxima da família, como um ex-companheiro. Após um assassinato como esse dentro da família, em cada geração seguinte haverá um comportamento esquizofrênico, que, no entanto, em geral, não é diagnosticado como tal. Às vezes, o assassinato ocorreu algumas gerações antes, de modo que ninguém mais consegue se lembrar dele. Porém, o crime está presente na alma da família, e na constelação familiar ele vem à luz.
De fato, a esquizofrenia surge quando um membro posterior da família tem de representar, ao mesmo tempo, o assassino e a vítima. Ambos foram excluídos do sistema familiar. Quando assassino e vítima são trazidos de volta para o seio da família, reconhecidos e valorizados, a esquizofrenia também passa. Obviamente, quando um membro é morto por uma pessoa não pertencente à família, essa também acaba sendo afetada. Porém, esse fato não conduz à esquizofrenia. Neurodermatite. A primeira vez em que observei um caso de neurodermatite foi em relação a uma mulher que estava aborrecida com o ex-marido. O filho que ele tivera em outro relacionamento sofria da doença. Era como uma praga. Mais tarde, vi muitos casos semelhantes. Sempre situações em que alguém estava aborrecido porque tinha sofrido uma injustiça. Curiosamente, porém, não estava aborrecido com quem lhe tinha feito algo ruim. Mas essa sensação era deslocada para uma criança, pois a pessoa em questão ainda tinha um vínculo de amor com o outro. Em uma constelação familiar, tenta-se abrandar o coração da pessoa que está aborrecida e fazer o outro reconhecer seu erro e compadecer-se dela. Caso se trate de ex-parceiros, pede-se para a pessoa que errou dizer: por favor, olhe com simpatia para meu filho, minha filha, e para minha nova esposa, meu novo marido. Assim o outro se torna flexível, não fica mais aborrecido, e todos estão livres para o futuro. Um instantinho, Regina. Você, quando você começou a ler a neurodermatite, você falou uma frase, é como se fosse uma praga, certo? Uhum. Era como uma praga. Aí onde vocês têm a praga, a tradução seria maldição. Tá? Novamente, é um termo que na constelação familiar tem consequências diferentes. Né? Não por causa de Bert Hellinger, mas pela forma como muitas famílias trazem a temática da maldição. Né? Quando a gente fala de praga, a gente às vezes fala de um parasita, a gente fala de uma coisa que está fora. Né? Agora, quando a gente fala da maldição, a gente fala de algo maldito ou algo que persegue as gerações familiares. Mas depois a gente pode voltar para isso. Isso é apenas uma coisa bem pontual, né, da tradução também. Por favor, Regina, pode seguir com a bulimia. Okay. Bulimia. Na maioria das vezes, o pano de fundo é o fato de a mãe dizer ao filho: você só pode aceitar o que vier de mim. O que vier de seu pai não presta. Assim, a criança aceita o que vem da mãe, mas por amor ao pai, torna a rejeitar tudo. A solução parece ser a seguinte: a criança imagina que está sentada no colo do pai e que toda a comida está espalhada na sua frente. Em seguida, é alimentada pelo pai com uma colher de chá e a cada colherada diz: pai, gosto de comer com você. Aceito de bom grado o que você me oferece. Essa é a intervenção na bulimia. Anorexia. Nesse caso, um dos pais é atraído para a morte e o filho diz interiormente: vou no seu lugar. Filhos com dependência química sentem falta de uma pessoa, geralmente o pai, que foi excluído do sistema familiar. Dores por pressão. Uma dor, como a cefaleia, que se exprime como uma pressão, é indício de amor represado. Nesse caso, é preciso criar uma válvula para que essa pressão possa escoar. Isso é possível mediante 3 métodos, todos com boa eficácia. 1. Olhar com gentileza. O condutor da constelação diz ao cliente: olhe para mim com gentileza. De repente, os olhos do cliente brilham e a grande pressão vai embora. O olhar gentil também faz bem ao condutor da constelação. 2. Expirar com amor. O condutor da constelação pede ao cliente que expire, imaginando que está canalizando seu amor para alguém. Tal como o olhar gentil, esse também é um movimento direcionado. 3. Esticar as mãos. O condutor da constelação pede ao cliente que estique suas mãos para alguém.
Esses 3 métodos mostram que muitas dificuldades surgem de uma desordem no relacionamento. Cura, liberdade e felicidade são o resultado das ordens do amor. Câncer. Nesse caso, geralmente atuam as frases interiores: sigo você e eu no seu lugar. Porém, em mulheres que sofrem de câncer, também observei com frequência que elas se afastaram da própria mãe e lhe disseram interiormente: prefiro morrer a lhe conceder a honra, querida mamãe. O curioso é que para elas a morte não é ruim, é um modo de vingança. Distúrbios da fala. Por trás de muitos distúrbios da fala há um conflito familiar não resolvido. É o que ocorre, por exemplo, quando um membro da família foi ocultado ou dado e por isso não pôde expressar-se, ou quando 2 pessoas da família se opunham de maneira irreconciliável, como no caso de um assassino e sua vítima. Como consequência, em geral, um descendente representa ambos ao mesmo tempo e não consegue dar a palavra a ambos, para que cada um se expresse. Por isso, começa a gaguejar. Na maioria das vezes, a gagueira tem um pano de fundo familiar semelhante ao da esquizofrenia. Enquanto nesta o conflito não resolvido se torna visível na desorientação, na gagueira ele se mostra na fala. Por conseguinte, a solução para o gago costuma ser a mesma do esquizofrênico. Os que ainda não se reconciliaram na família são confrontados até se reconhecerem e fazerem as pazes. Quando se descobre onde está o verdadeiro conflito, aqueles que sofrem de distúrbios da fala ou os esquizofrênicos podem deixá-lo em seu lugar e, assim, libertar-se dele. No entanto, gaguejar também pode ter outros planos de fundo. Com frequência se observa que, antes de começar a gaguejar, a pessoa olha para o lado. Ao fazer isso, olha para uma imagem interior, ou melhor, para a sua pessoa interiorizada, da qual sente medo e diante da qual começa a gaguejar. Se na constelação o gago puder encontrar abertamente essa pessoa e dignificá-la até ela também aceitar e lhe mostrar seu amor, então poderá olhar nos olhos dela e lhe dizer claramente o que sente e o que quer. Às vezes, por trás da gagueira e de outros distúrbios da fala se esconde um segredo que quer ser revelado e, ao mesmo tempo, assusta a família. Por exemplo, uma criança ocultada. Se esse segredo vier à tona por meio da constelação familiar e for encarado, nada mais entravará o caminho da fala. Portanto, com frequência os filhos têm distúrbios da fala porque seus pais querem ou precisam esconder alguma coisa. Somente quando os pais falam abertamente a respeito é que os filhos têm a possibilidade de superar seu distúrbio de fala. Sobrepeso. Com frequência observei em mulheres acima do peso que, em sentido figurado, comem a mãe rejeitada. Por isso, nelas a comida tem, ao mesmo tempo, algo agressivo em si. Nesse caso, a intervenção pode ser a seguinte: a cliente se senta à mesa, pega a colher, olha interiormente para a mãe e diz: você primeiro. Esse é um pequeno ritual. No entanto, também pode acontecer de o sobrepeso depender de algo completamente diferente. Isso precisa ser analisado com mais rigor na constelação. Obrigado. Tá ótimo, Regina. Só fazendo um parênteses aqui, né? Bert Hellinger aqui está fazendo talvez um apanhado geral de muitos casos que ele acompanhou, né? Então, quando vocês leem esse capítulo, não peguem isso como uma verdade absoluta em todos os casos de esquizofrenia, bulimia, anorexia. É uma dica para onde nós, facilitadores, podemos olhar, né? Mas a gente tem outros livros onde Bert Hellinger vai aprofundar cada um desses quadros. Por exemplo, na questão do câncer, ele escreveu um livro só falando disso, que é Desatando os Laços do Destino. Em relação a distúrbios de fala, gagueira,
ele fala do outro jeito de falar. Também é um livro exclusivo para isso. A questão das psicoses e da esquizofrenia vocês vão encontrar em muitos livros, né? Nós já lemos aqui alguns deles nos grupos de estudo. No Centro Sentimos Leveza, ele fala disso. No Amor do Espírito, ele fala disso. E existe uma obra que até hoje não foi traduzida para o Brasil, que lida apenas com esquizofrenia e psicose, que é Amores à Beira do Abismo. Foi um livro que foi escrito junto com Gunther Weber. O Gunther Weber foi um dos primeiros colaboradores com Bert Hellinger, com quem ele escreveu A Simetria Oculta do Amor, e psiquiatra. Antes de Gunther Weber desenvolver todo o trabalho dele também com as constelações organizacionais, Gunther Weber se ocupou bastante da questão psiquiátrica, do acompanhamento de pacientes psiquiátricos, né? E existe toda uma forma de olhar, de lidar, mas o conflito básico, então, a essência do conflito, no caso de uma esquizofrenia, é um assassinato intrafamiliar, né? E o que eu vejo no meu consultório são assassinatos intrafamiliares, porque eu chego a acompanhar famílias esquizofrênicas, então, onde você tem antepassados já com diagnóstico de esquizofrenia, e aí aquilo vai passando para frente na forma de autismo, psicose paranoica, bipolaridade, outras variantes, né? Então, logicamente, aqui a gente tem algumas dicas da essência, né? A gente não vai abrir o livro, olhar para o nosso paciente e falar, olha, é isso. Não. A gente vai deixar que o campo mostre o que naquela família, naquele caso, vem à tona, né? Mas para nós, facilitadores, é interessante saber desta essência. Tanto na questão da bulimia quanto na questão da anorexia, eu pude ver exatamente isso que Bert Hellinger fala. Muito preciso essa questão do pai na questão da anorexia e de uma relação bem conflituosa com a figura materna na anorexia. E no caso da bulimia, quase que uma alienação parental, né? Velada em relação à mãe e pai, né? E esse exercício que ele propõe, eu pude assistir esse exercício algumas vezes na Alemanha, mas feito pela doutora Ursula Frank, né? De realmente fazer aquela coisa de pegar uma colherzinha pequenininha, alimento, e ser alimentada pelo pai e dizer, eu me sinto bem quando eu sou alimentada por você. Eu consigo digerir o alimento que vem de você, né? Então, aí a gente também está falando do emaranhamento da criança que fica emaranhada entre o conflito do casal, né? Entre, às vezes, alguns rancores ou decepções que a esposa tem em relação ao marido, né? E que, por não terem sido trabalhadas entre o casal, essa criança ela escorrega para dentro disso e manifesta isso através de um sintoma. O facilitador alemão Stefan Hausner, ele tem uma frase que a gente pode escutar de diversas formas. Ele fala, o sintoma é da criança, né? Ele está falando tanto da criança concreta, né, o filho, a filha, quanto da nossa criança interior. A nossa criança adoece. E ela adoece tentando transformar alguma coisa. Só que, detalhe, todos nós aqui, quando somos crianças, nós não sabemos lidar com aquela coisa gigante que tem à nossa frente. E a gente cai para trás. Ou a gente cai para frente. A gente não consegue digerir aquilo, né? As constelações familiares, dessa maneira, elas mostram um quadro, uma fotografia, e como é muito belo, né? Muitos de vocês já viram isso acontecer. Coloca cada um no seu lugar, inclusive os conflituosos. Que os adultos resolvam seus conflitos entre adultos e que as crianças possam ficar em outro lugar como crianças. E que os avós possam estar num outro lugar como avós,
pais dos pais. Então, a gente percebe que, às vezes, é importante, sim, fazer esse pequeno afastamento para que uma coisa se resolva naquele meio, naquele local, e aí o fluxo muda. Então, a gente está falando de estrutura e de dinâmica. Toda família tem uma estrutura. Às vezes, essa estrutura é uma estrutura de bloqueio. Ou seja, o amor não flui. Ele flui, mas não da forma como ele poderia fluir. Ele está barrado. E, às vezes, com uma palavra, com um gesto ou com um ritual, né? E aí a gente fala das práticas sistêmicas, dos exercícios sistêmicos. Às vezes, repetidamente, a gente percebe que naquele lugar onde tinha um bloqueio, a água começa a fluir novamente. E, de repente, a gente recebe uma ligação numa tarde de quarta-feira, numa tarde de quinta-feira, do papai, da mamãe, do tio, da titia, falando, olha, me lembrei de uma coisa. E aí a gente percebe que algo está se movimentando no nosso sistema. Aí a gente fala, que louco isso, né? Que mágico isso. Sim, são os fios que nos conectam a todas essas conexões. Só quis fazer um parênteses aqui, porque para mim é muito bonito esse capítulo, porque ele fala de uma coisa que todos vocês terão acesso trabalhando com as constelações, né? Os quadros, os adoecimentos. E como Hellinger tinha uma visão clara das coisas, pela experiência que ele tinha. Por favor, Vera, eu estou vendo que você está com a mão levantada. Pode abrir seu microfone. Agradeço. No caso de esquizofrenia, algum cuidado especial na hora de constelar? Ok, vou te responder em partes. Recentemente eu escrevi um artigo num livro só sobre esquizofrenia e constelação. Existe a forma como Bert Hellinger trabalhava, né, as novas constelações familiares, e existe uma série de protocolos que Gunther Weber usava e que as constelações estruturais usam, né? Então, eu vou te responder das duas formas, né? Então, Bert Hellinger, ele não tinha detector de mentais, né? Ou seja, ninguém tem, né? A pessoa que sentava ao seu lado, você não sabe a história, você não sabe quem é, né? E sentava. E o Bert Hellinger deixava que se mostrasse algo no campo. E muitas vezes ele fazia uma pergunta e assim de queima-roupa: Bist du verrückt? Você é louco? E é interessante o efeito que isso tinha no participante. Ah, sim, eu tomo remédio, eu faço acompanhamento, eu já fui internado. E aí o Bert Hellinger, às vezes, ele falava um pouco mais sobre a dinâmica, apontava para alguns lugares, nomeava algumas dinâmicas. A orientação, muitas vezes, de Bert Hellinger, principalmente no começo, né? Então, a gente tem as várias formas de constelação, as constelações clássicas, movimentos do espírito, movimentos da alma, as novas constelações familiares. No começo, quando Bert Hellinger estava muito próximo a médicos e psicólogos, havia uma orientação que essa pessoa depois seguisse o acompanhamento que tinha com psiquiatras e psicólogos, né? E Bert Hellinger destacava isso. Eu vi algumas vezes o Bert Hellinger fazendo esse toque, dando esse toque para a pessoa. Até porque Bert Hellinger deixava bem claro que a constelação não substituía a tratamentos, né? Ele falou isso diversas vezes. Então, tipo, eu não sou médico, né? Eu não sou psicólogo, né? Eu estou oferecendo uma visão aqui. E às vezes ele falava, e é importante você seguir essa tua outra orientação aí, seguir esse outro acompanhamento. Eu aprendi muito com Peter Spelter. E a postura de Peter Spelter, que foi aluno também direto de Bert Hellinger, era cada coisa em seu lugar, né? Então, sim, você pode fazer uma constelação com um cliente desses. Você tem que tomar muito cuidado com a questão da dissociação,
né? O que vai aparecer no campo, às vezes, é forte. Então, às vezes, você tem que ir devagar. Sempre muito próximo a esse cliente, para que ele não dissocie totalmente ao seu lado. Porque se ele dissociar do teu lado, não adianta nada aquela constelação que está acontecendo lá, né? Eu preciso estar atento aqui junto com o cliente. Isso também é uma coisa que a doutora Ursula Frank deixava bem claro. Eu preciso tomar muito cuidado com a pessoa que está do meu lado, né, meu cliente. Como que ele está, como ele está se sentindo, como ele está acompanhando esse processo. Modelo Gunther Weber. O Gunther Weber, ele fazia workshops temáticos. Então, quando ele ia trabalhar com essa temática, os clientes que iam procurar ele tinham essa temática. Eram pacientes psiquiátricos. E não eram uma constelação. Eram sequências. Era um acompanhamento. E muitas vezes os médicos, psicólogos, psiquiatras estavam presentes nos seminários. Então, existe toda uma forma como Gunther Weber via isso, né? Talvez como psiquiatra, como médico, e muito cuidadoso. Na minha prática, eu tive os dois casos. Eu tive casos que eu não sabia, e eu fiquei sabendo lá no campo, quando o campo se mostrou, e eram pessoas que tinham acompanhamento, né? E muitas vezes eu conhecia as pessoas que acompanhavam, então depois eu até entrava em contato com as pessoas, né? Uma postura talvez de psicólogo para psicólogo, de médico para médico, né? É uma postura dentro da saúde. E eu tive casos que eu pude ver os efeitos posteriores. Gunther Weber falava que, se possível, seria melhor trabalhar com os pais do paciente, no caso de um esquizofrênico, com os cuidadores dele, porque o campo ia se mostrar e as chances de dissociação seriam menores com os pais. Até porque geralmente está ou do lado paterno ou do lado materno, muitas vezes dos dois. E quando isso vai acontecendo, essas pessoas, pai, mãe, vovó, vão percebendo exatamente o peso do sistema. E muitas vezes o peso que esse, e agora com aspas, tá? Bode expiatório familiar carrega. O sacrifício carrega, né? Minha resposta para você, Vera, é que esse é um processo longo. Tá? Eu não vejo uma constelação apenas. Mas, às vezes, uma constelação ela abre um campo totalmente novo para aquele cliente, que passou por vários psiquiatras, passou por vários psicólogos, passou por vários médicos, né? E, muitas vezes, de repente, ele entra em contato com algo essencial, né? E isso tem uma grande força nele e no sistema dele. Então, são formatos, tá? E agora eu respondo como psicólogo, né? Como psicólogo, eu sigo o protocolo de Gunther Weber, né? Eu tento, se eu vou trabalhar com esse público, seguir certos cuidados. Mas quando é um workshop aberto, a gente trabalha com o que vem. Mas sim, nós temos que tomar muito cuidado como o paciente chega, como ele está durante a constelação e como ele sai da constelação. Principalmente como ele sai. Porque, às vezes, esse material que vai vir à tona é um material... Está engasgado faz tempo. Mas você vê ele lá fora, para muitos é chocante. É aquela coisa, né? Tipo, eu já sabia, né? Mas esses clientes sofrem exatamente porque eles sabem demais. Eles adorariam dividir isso. Só que eles sabem que no sistema deles, eles não podem aliviar isso. Tá? E Bert Hellinger deixa isso claro em alguns livros, que no sistema familiar existe muito medo dos familiares que aquele indivíduo se cure. Porque se ele se curar, o que vai acontecer com a gente?
né? Então, é uma coisa delicada, né? Eu não estou falando aqui de questões conscientes, eu estou falando de muitas coisas inconscientes que acontecem dentro das famílias. E a terapia sistêmica de casal, ela já há muito tempo ela acompanhava isso, né? Então, os professores de Bert Hellinger, McLeod e Cadiz, a Virginia Satir, eles olhavam com muita atenção para famílias que eram acometidas pela saúde mental, porque eles sabiam que se todos nós aqui somos cascas, lá são cascas machucadas. Então, você tem que tomar muito cuidado como você vai abrir essa casca, né? Porque o que vem à tona não vem apenas no paciente, isso é uma reverberação muito forte, né? Então, você tem que trabalhar também com o paciente o lugar seguro, a contenção, né? Mas aí eu tô te respondendo como psicólogo, né? Lembrando que a constelação, num primeiro momento, ela começou muito dentro dos grupos de psicoterapia, psiquiatria, né? E depois foi seguindo mais um caminho, uma postura mais filosófica e espiritual, né? Que também tem seus efeitos muito fortes, né? Mas eu acredito que para cada um que está aqui como facilitador, às vezes existe aquela coisa, eu tenho dificuldade para lidar com isso. Que bom, quando a gente descobre isso, é motivo para a gente procurar um supervisor e trabalhar isso, né? Eu acho que eu já falei aqui para vocês no grupo, uma das pessoas que fez supervisão comigo, quer dizer, que me supervisionou, foi o Renato Bertatti. Foi maravilhoso para o caso que eu estava acompanhando, que era um caso de autismo, né? Então, você poder ver, né, o seu lugar, né, terapêutico, o que você está interferindo no sistema, onde você está no lugar de ajudante mesmo, é muito pontual, né? E para aqueles que querem ajudar ou se disponibilizar para sistemas difíceis, como a saúde mental, como a questão do câncer, é muito importante a gente se trabalhar muito. Terapia pessoal, supervisão. E eu não estou falando isso porque eu sou chato, estou falando isso porque eu faço isso. E eu sei que se a gente não toma cuidado, a gente adoece, né? E a gente não adoece porque o sistema é sacana. A gente adoece porque a gente olha para o cliente e fala o quê? Eu por você. Isso é muito perigoso, né? Isso é uma das coisas que Bert Hellinger falou, acho que em 2012 aqui no Brasil, e todo mundo, né? Sério? E sim, sério, né? Em muitas supervisões que eu fiz, o Peter, ele olhava para mim e dava uma risada e falava, é psicólogo, né? Aquela coisa, você acha que como psicólogo você está num nível assim, tipo, não, eu sei lidar com isso. Vocês são todos iguais, né? Então, resultado, eu fui fazer mais supervisão, fui fazer mais terapia, né? Exatamente para poder realmente estar alinhado com as ordens da ajuda e poder entrar em contato com as ordens do amor no meu corpo, né? Eu acredito que isso é um trabalho que todos os que estão aqui como facilitadores sabem. A gente repete isso porque o campo ele exige isso da gente, né? Ele não é para amadores, né? Então a gente vai se trabalhando, a gente vai se esmerando, sim. E Bert Hellinger ele fala essas coisas exatamente porque ele tinha muita experiência. Ele tinha passado por muitos atendimentos, a gente está vendo aqui com esse livro, né, tudo que esse homem passou, né, na vida pessoal dele, né, a Segunda Guerra Mundial, depois o caminho religioso, né, isso foi construindo aí as constelações familiares como as conhecemos, né, segundo Bert Hellinger. Sendo que Bert Hellinger sempre foi muito humilde e dizia que as constelações familiares não eram dele. Elas já existiam antes, né? Mas nós tivemos a sorte de ter um tradutor como Bert Hellinger, né, que trouxe as constelações familiares e as ordens do amor, e as ordens da ajuda, e as ordens do sucesso. Quer dizer, um acadêmico, um estudioso muito profícuo, né, que produziu muito. Ajudou, Vera? Sim, eu só fiquei com uma outra dúvida quando você disse que, nesses casos, os pais podem constelar. Aí, no caso de uma mãe que leva a questão do filho,
só que o problema estava no sistema do pai. Uhum. Tudo bem ela constelar o sistema do pai, nesse caso? Se ela era casada com este pai, e este filho é dos dois, sim. Né? Agora, se ela, de repente, é uma madrasta, né? Que, de repente, se preocupa com essa criança como se fosse um filho dela, aí eu entendo, você é muito pontual com as ordens do amor, aí ela está rompendo com a hierarquia. Né? Isso, um facilitador, ele tem que prestar atenção nisso, sim. Ela, como mãe, né, que gerou esse filho, ela vai se confrontar, sim, às vezes, com o sistema do marido. E eu não estou falando aqui de culpa. Né? Ela sabia, né? Sistemicamente, aquele casal não está junto por acaso. Né? Um está resgatando a coisa junto com o outro. E, nesse caso, quando ela se confronta com isso, o que ela pode fazer com o filho é falar, não, eu continuo aqui como a sua mãe. Eu vou olhar junto com você para o sistema do seu pai. Porque, com certeza, existe algum resgate para esta mãe também. Né? Mas, sim, os pais podem assistir às constelações de seus filhos. O que a gente não faz nas constelações é deixar os filhos olharem as constelações dos pais. Então, nos meus workshops, quando existe isso, eu convido o filho a ir para a sala de espera. Né? E, na maioria das vezes, eles fazem isso. Né? E eu explico por quê. Falo, olha, teu pai e tua mãe podem assistir aos teus temas. Né? E se você se sentir à vontade e tal. Agora, você não pode ficar olhando o que aconteceu com papai e mamãe. Principalmente quando é uma constelação de casal. Né? Tipo, questões de casal, do papai e da mamãe, eu peço para o filho sair. Né? Essa é uma postura que eu aprendi com o Peter, né? De seguir essa hierarquia. Né? Mas, sim, avós podem assistir às constelações dos filhos, dos netos. Né? E, às vezes, a solução ela está exatamente aí. Né? E, não por acaso, em alguns workshops, eu não sabia, né? Mas estava constelando, sabia que eram parentes, mas não tinham falado quem era quem. E, de repente, eu vi um efeito na minha cliente, né? E aí, depois, a avó sentava do lado da cliente e falava, não, eu sou a avó dela. Isso que você falou, você está descrevendo o meu sistema. Né? E aí a gente vê as colagens que acontecem nas camadas de geração, porque isso tinha efeito na filha, na neta, na avó. Né? Quer dizer, isso era uma repetição, um padrão repetitivo em várias gerações. Né? Isso, e aí a gente vem para uma outra palavra em alemão, é a Lösung. Lösung é solução, a Lösung é desfazer-se. Né? Então, a gente percebe fios se desfazendo com a autorização do sistema. Porque quando cada um ocupa o seu lugar e assume a sua responsabilidade, o futuro fica livre. Agora, se existem dívidas, o futuro está preso. Né? Ainda existe algo a ser pago. Né? Hellinger menciona aqui na questão do câncer a questão da relação mãe e filha. E isso na psico-oncologia a gente vê muito. Rancor. Muito rancor. Né? O rancor ele é uma coisa que arranha, é uma coisa que de raiva, de ódio. E às vezes não está só entre a mãe e a filha. Mais antigo. Né? Às vezes a constelação mostra até 4, 5 gerações atrás. Ok, Vera? Ou você gostaria de contribuir com uma visão sua também disso? Eu agradeço. Obrigado pela sua pergunta. Larissa, eu vi que tem questões aí, eu vou deixar contigo agora. Tá bom. Mas, Renê, nós temos sim algumas questões aqui no chat, algumas dúvidas bem específicas assim para você em relação ao nome dos livros, de um livro e nome de autores, mas eu estou com a sensação que a Josiane está com a mão levantada. Josiane, você está com a mão levantada? Estou, sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Renê, se possível. Por favor, manda abraço. Eu gostaria de saber, por exemplo,
se existe um filho com esquizofrenia, a mãe também tem esquizofrenia, mas o pai do menino morreu, quem poderia pedir essa constelação ou daí não é possível? Quem cuida desse sistema? O A, irmão? a irmã, no caso, são 5 filhos. O filho mais velho é esquizofrênico, daí tem uma filha a filha seguinte, que é quem toma conta da mãe, do irmão, de tudo que pode. Depois vem mais 3 filhos. Tá. Muitas vezes, tá? E aí é uma coisa legal que você está perguntando, Josiane, que vai no sentido também da pergunta que a Vera fez, né? Existe toda uma hierarquia no sistema familiar. Uhum. Só que quando alguém ocupa o lugar de cuidador, isso é muito importante no sistema, e o cuidador, às vezes, ele precisa de certos dados. O cuidador pode constelar isso, né? Como cuidador. Olha, eu estou cuidando aqui do meu irmão e da minha mãe. Uhum. E eu fiquei sabendo pelo médico que os dois têm um quadro aí muito parecido. E eu não sei o que fazer, né? Porque muitas vezes para o cuidador é isso. Tipo, eu tô apagando... Cadê aqui? Eu não tenho uma canequinha, né? O cara fala, eu estou apagando incêndio com isso aqui. Uhum. Né? E o incêndio não está apagando, não dá. Porque é exatamente isso, overwhelming, né? É demais. Aquilo me toma de uma forma que eu não sei lidar com isso. Por isso que muitas vezes os cuidadores adoecem também, né? Porque é demais, né? E muitas vezes, quando é um irmão, uma irmã, eles abdicam, né, de sua vida, né? Abdicam de casamento, abdicam de vida profissional para ficar no lugar de cuidador. A constelação... Sim, pode falar. Neste caso, não, a pessoa até tem uma vida assim bem sucedida e ela conseguiu ter filhos, casar, ter filhos, enfim. Mas quando eu comentei com ela da possibilidade de poder ver isso, ela ficou muito contente, pediu para mim dar um retorno. E quando eu vi que não tinha quem pedisse por causa da hierarquia, eu fiquei travada. Eu falei, melhor não dizer nada, mas então você me abriu uma possibilidade de que ela possa pedir a constelação, então. Quando você tem alguém que cuida, inclusive financeiramente, tá? Que cuida financeiramente do irmão, financeiramente da mãe, existe sim uma autorização sistêmica no sentido de ajuda, né? No sentido de olhar. Então, eu posso olhar assim para a constelação. Logicamente, qualquer constelador vai virar para ela e vai falar, olha, eu vou olhar da tua perspectiva, né? Eu não vou olhar da perspectiva do seu irmão ou da perspectiva da sua mãe. Só que assim, ela é sangue, né? Uhum. E provavelmente o que vai se mostrar aí vai ser o sistema tanto da mãe e os pais da mãe, quanto do pai, mesmo que o pai esteja morto, né? Mas do pai e dos descendentes, dos ancestrais aí desse pai, dos avós do pai. Né? Então, é um trabalho genogrâmico, né? De ver exatamente como essa doença está no sistema. Aí eu estou falando mais de saúde mental, né? Isso, psiquiatra, psicólogo, ele faz esse estudo genogrâmico. Na constelação, muitas vezes, a gente vai colocar um lugar para a doença, né? E o que acontece muitas vezes na constelação familiar é que esse lugar da doença, ele depois se torna um lugar de uma pessoa. Muitas vezes, não todas, muitas vezes, uma pessoa que foi excluída do sistema, né? Que sente que ela não pode participar do sistema de uma forma saudável. Né? Então, é uma linguagem criptografada. Né? A doença tem uma linguagem criptografada. Né? E a constelação ela pode oferecer uma possibilidade de tradução, de leitura. Não o constelador, não o facilitador. O cliente, né? Ele muitas vezes ele sente alívio, ele sente uma nova perspectiva a partir disso, né? Mas sistemas de saúde mental, geralmente eles trazem um grande peso. Tá? A pessoa fala, é muito difícil. Né? E, sim, é importante fazer um acompanhamento aí, sim, que seja uma orientação familiar com um psicoterapeuta, que seja fazer sua própria psicoterapia, porque a esquizofrenia, quando ela não é tratada, e alguns tipos de esquizofrenia, principalmente quando a gente fala de casos cronificados, eles vão piorando
com a idade, né? E se há mais surtos, pior ainda, né? Então, você tem toda a questão da própria degeneração neurológica. E, às vezes, uma degeneração ocasionada pelos mesmos remédios que estão ajudando em relação à doença. Uhum. No caso, o primeiro marido da avó do menino foi assassinado por um amigo. Não, não foi assassinado, foi um acidente. Então, não é considerado, porque tem que ser os dois da mesma família, né? Não pode ser... Porque há pouco você explicou, teria que ser o assassino da mesma linha da família do que a vítima, mas nesse caso foi um amigo próximo, foi um acidente. Ó, Josiane, acidentes não existem, tá? Ah, então tá bom. Ótimo. Não, o que eu estou te falando é que, assim, a gente sabe desse acidente, a gente não sabe o que tinha antes do acidente, né? Então, tá? Cada sistema eu tenho que olhar com sua particularidade, né? E pode ser que eu não chegue no núcleo, tá? A gente está conversando aqui, o Hellinger aqui, ele fala do essencial do núcleo, né? Que é, muitas vezes, um assassinato intrafamiliar, né? Mas isso, às vezes, pode ter acontecido há muito tempo atrás. E, desde aí, a família ela tem uma série de infortúnios. Pô, né? A gente é desastrado, a gente é azarado, né? A gente sofre acidentes, né? Porque existe algo girando em falso nesse sistema, né? Mas, logicamente, aí pode ser que a constelação mostre isso, né? A gente não quer dissecar a família aqui, a gente não quer fazer uma teoria em cima dessa família, a gente vai deixar se manifestar aquilo que nessa família é possível, né? Perfeito. Muito bom. E assim, eu não estou falando nesse caso, tá, Josiane? Sim. Mas, assim, aqui no meu consultório, uma vez teve uma história de um acidente. Foi um acidente, o amigo empurrou o outro na piscina e o outro tinha bebido e morreu. Foi um acidente. E isso foi trabalhado em terapia, né? Até que chegou ao fato, e o fato foi contado pela mãe, ou seja, a mãe era casada com o pai e eu atendi o filho, né? E aí o filho, conversando com a mãe, ela falou assim, o teu pai estava envolvido nesse acidente, foi teu pai que empurrou ele dentro da piscina. Esse cara, que era um amigo dele, que o papai empurrou na piscina, era o meu namorado na época. Ou seja, né? A gente... Existem acidentes eu te como compreendi, palavra. eu já te compreendi. Yeah. Então, a gente vai olhar e vai deixar vir o que tem que vir em cada sistema. Perfeito. Tá? Muito obrigada. Imagina. Larissa, passo para ti. Eu vou dar uma olhada aqui na leitura aqui. Isso, porque tem algumas perguntas no chat que são bem específicas, assim, de dúvidas para você em relação ao nome do livro, o nome dos autores. Isso, a primeira pergunta da Sandra é exatamente esse é o nome, Liebe am Abgrund. Tá? Eu não consegui encontrar, procurei esse livro na Alemanha, não achei. Recentemente, a Tatiane Colombo foi para a Alemanha, né? Acho que ela estava até com o grupo da Larissa, né? Ela tentou achar esse livro, ela não achou, ela me trouxe esse. Então, esse livro aqui foi a Tatiane que me deu. Né? Ai, que legal. Então, mas é uma pesquisa bem interessante. Parte desse livro está no Amor do Espírito. Então, aquele trecho do Amor do Espírito, onde o Hellinger fala de esquizofrenia, está nesse Liebe am Abgrund, ou seja, amores à beira do precipício. Deixa eu só ver, o Gunther Treba está escrito certinho. Eu vou pôr um link aqui também para isso, mas, por favor, eu te cortei, Larissa, desculpa. Não, capaz. Enquanto você vai escrevendo o link, a Regina fez uma pergunta lá no comecinho em relação, assim, se no primeiro parágrafo do capítulo a palavra envolvimento tem um sentido de emaranhamento. Provavelmente. Né? Eles queriam dizer isso, né? Mas... Eu até fui conferir a palavra, é a mesma mesmo. Sim. Estou aqui comparando as versões, realmente é a mesma, é a palavra com o sentido de emaranhamento.
Você pode repetir existe... para a gente a pronúncia? Verstrickung. Né? Quando a gente fala de emaranhamento, é Verstrickung. Quando a gente fala de envolvimento, a gente fala de Einbindung. Então, Regina, confirmado. Tem, inclusive, um vídeo muito legal do Bert Hellinger sobre a questão da doença mental, que ele fez junto com o Hunter Beaumont. Vou dividir aqui com vocês. Isso foi eu traduzi esse vídeo em 2018. Essa época, ele estava fazendo essa pesquisa junto com o Gunther. Tá? Tem muita coisa, né, na internet, no YouTube, que vocês ainda vão encontrar do Bert Hellinger. Tem muitos temas. Bert Hellinger era um pesquisador incansável. Né? Mas eu estou procurando o texto do próprio Gunther Weber, para vocês terem, que eu cheguei a separar ele no meu site aqui, eu só não estou achando ele agora. Mas está no seu site? Está no seu blog? Tá. Mas eu quero passar o link, que aí fica mais fácil. Achei já. Esse é um texto que, assim, ele foi publicado inicialmente pelo Décio e a Vilma, né? Ele foi traduzido pelo Newton Queiroz, né? O Newton Queiroz foi um dos primeiros tradutores aí da obra de Bert Hellinger, e estava no site do Décio e da Vilma. Passei para o meu site também, porque é um tema com o qual eu trabalho, então ele sempre me interessa muito. Esse é um texto do Gunther Weber com Diana Drexler, onde tem esses protocolos, né, para trabalhar com a psicose e a esquizofrenia, no caso de saúde mental. Eu acho que as perguntas eram essas, né? Sim. Entendi agora a pergunta da Vera. Gunther Weber, sim. Por favor, Larissa, passo a palavra para você. Então, acho que é isso. As perguntas, creio que foram todas respondidas. Se ficar mais algum questionamento, alguma dúvida, no próximo encontro pode trazer a pergunta, ou então quem estiver assistindo depois o vídeo gravado também pode deixar o questionamento lá nos comentários, que a gente está sempre de olho, não é mesmo, Renê? Sim. O João acabou de deixar a pergunta. Fica para a próxima, Larissa. Bom? Vamos deixar aqui. A gente já está adiantado na hora. João, você, na próxima semana, já dá um sinal para a gente começar com ela. Eu posso fazer só a leitura aqui, Renê, da pergunta, para a gente deixar essa pergunta maturar? Deixa eu só dar uma olhada, Larissa, em relação à tradução. Peraí. Sim. Eu acho que o João ele queria também essa questão da tradução. Essa é a questão da... Página 203. Anorexia, né? Não, da bulimia. Câncer. Do câncer. Do câncer. Falando do câncer. Câncer, tá. É uma forma de... Ele escreveu, isso é uma forma de Rache, é um tipo de vingança, não orgulho, vingança. Tá? Vingança. Uma vingança, e o que eu complementei é que, às vezes, na psicologia, a gente fala muito do rancor, né? De como, com muitas mulheres, existe um forte rancor em relação às figuras, né, materna e paterna. Né? Logicamente, isso não é uma regra para todos, mas assim, isso é uma dinâmica, uma psicodinâmica que acontece. Vingança e rancor. Uhum. Obrigado. Então, ótimo. Sobre supervisão, gente, tem tanto o Renato Bertatti, né, que tá com o espaço dele, ele também dá supervisão, Marcos Castro, eu também dou supervisão. Aí vocês podem nos procurar nas mídias, entrar em contato com a gente, né? O Oswaldo Santucci também dá supervisão, né? Daqui a pouco a Larissa também vai estar dando. Não sei, Eurico, você dá supervisão? Não, você tem que abrir teu microfone. Não
falha, não estou ouvindo. Está sem microfone, Eurico. Agora, Isso. vai, tenta. Foi. Achei aqui. Não, ainda não, Renê, ainda não faço supervisão, não. Só atendimentos mesmo. Ok. Bom, em breve eu acho que o Eurico também vai estar disponível para isso, né, pelos estudos dele. Mas é aquela coisa, né, o pessoal que já está há algum tempo, né, no campo das constelações, que tem também um trabalho clínico, geralmente também oferece trabalho de supervisão, né? Então, vocês podem me procurar, podem procurar o Marcos, podem procurar o Renato, né? Eu fazia minhas supervisões com o Peter e com o Renato. Cheguei a fazer também com a doutora Úrsula Frank, mas a doutora Úrsula Frank, ela se retirou do campo, né? Ano passado ela parou, e Gunther Weber também está retirado, né? Ele não atua mais no campo. Há 2 anos atrás eu fiz uma supervisão também com Stefan Hausner. Ele às vezes vem para o Brasil e ele oferece também a supervisão, pessoas interessadas em fazer supervisão, né? Juan Garriga provavelmente também, né? Ele também vai vir para o Brasil mais para o final do ano aí, né? Então, essas pessoas vocês podem procurar, porque são pessoas que estão há muito tempo aí no campo, têm muita experiência, e vale a pena ter uma supervisão com o olhar desses profissionais. Agora eu passo a palavra para a Larissa encerrar. Por favor, Larissa. Renê, o pessoal registrou aqui muitos agradecimentos a você, te agradecendo bastante, e com esse mesmo sentimento, vamos nos despedindo desse encontro de hoje. Obrigada a todos e todas que estão aqui presentes, e até a próxima terça-feira. Regina, obrigada pela sua leitura maravilhosa e calma e tranquila. Renê, todo o nosso carinho e gratidão. E um beijão, pessoal. Cuidem-se bem, hein? Coraçãozinho também, Marina. Beijão. Coraçãozinho Obrigado, também, gente. a Vera ali Obrigado, deixando. Regina. Fiquem bem. Amém. Gratidão.